Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria. Tiesa divulga a Semana do Jovem Eleitor. Carlinhos do Terceiro denuncia falta de sinal de celular na zona rural. E o vereador Doutor Alceu comenta requerimentos e projetos na entrevista do dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2020 e o Rádio Câmara Online está no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo à edição desta quinta-feira do Rádio Câmara Online. E os cartórios eleitorais de todo o país promovem até amanhã, dia 20 de março, a Semana do Jovem Eleitor. O evento de conscientização foi divulgado pela presidente da Câmara, vereadora Tiesa, na última segunda-feira, logo no início da 7ª sessão ordinária do ano. Acompanhe. Do dia 16 a 20 de março, a Justiça Eleitoral realiza em todo o país a Semana do Jovem Eleitor, que visa incentivar o alistamento do jovem antes da data final de fechamento do cadastro para as eleições 2020, de forma a racionalizar a distribuição do comparecimento aos cartórios eleitorais e evitar a concentração no período crítico do alistamento eleitoral. O cartório de Araçatuba, que fica na Brigadeiro Luiz Antônio 46, no bairro Higienópolis, ali quase esquina entre a Cusídio Almeida e a Cristiano Olsen, com atendimento de segunda a sexta, das 12 às 18. Para o primeiro título, não é necessário agendar e o eleitor deve levar RG e comprovante de endereço recente para os homens acima de 18 anos, o alistamento militar. Vamos repetir então o endereço e divulgar também o telefone do cartório eleitoral de Araçatuba. É Rua Brigadeiro Luiz Antônio, número 46, bairro Higienópolis. E devido à pandemia do coronavírus, melhor ligar no 3608-9477 antes de ir até lá. E outro assunto abordado na 7ª sessão ordinária do ano foram os problemas com o serviço de telefonia celular que moradores da zona rural de Araçatuba estão enfrentando. Quem falou sobre isso foi o vereador Carlinhos do Terceiro. Ele usou o pequeno expediente da sessão de segunda-feira para cobrar providências. Ontem estive visitando os bairros da Prata, Pratinha e a Jacutinga e diversos lugares, vereador, a tentativa de fazer contato via fônica para o pessoal da própria localidade. É um absurdo, sem serviço. Nós fizemos já um repúdio para Vivo na Zona Leste. Os vereadores também lembram daquele repúdio. E nós vamos tornar a fazer isso daí também. Os moradores daquela região estão todos insatisfeitos com o serviço prestado pelas operadoras, sem condições nenhuma. E por várias vezes que tentamos fazer a ligação, não teve nenhuma condição de falar com ninguém ali. Então, o que eles querem ali, uma torre naquela localidade. Estivemos em vários pontos da Jacutinga, da Prata, da Pratinha, tentando fazer essa ligação, sem serviço. Então, nós vamos fazer, nosso gabinete, vamos fazer também, mais uma vez, um repúdio para essas operadoras, para que eles dão atenção para aquelas pessoas do bairro, porque é um bairro. A gente fala em Portugal, fala nos Estados Unidos, fala em todas as localidades, em outros países, e nós não falamos na Jacutinga, não falamos na Prata, não falamos na Água Limpa, não tem condições. Então, é só isso mesmo para registrar aqui nessa sessão. Nós vamos fazer um repúdio e vamos solicitar também, junto a essas operadoras, a instalação de uma antena naquela localidade para que aqueles moradores lá possam se comunicar, porque está difícil. A vereadora Tiesa também pediu a palavra e lembrou que problema semelhante na zona leste da cidade foi denunciado por ela à Anatel. Eu pedi a palavra, vereador, para sugerir ao seu gabinete que entre em contato com a Anatel. Expõe o problema para a Anatel, dizendo que nessas regiões não tem sinal, porque é muito melhor que eles acionem as operadoras. E eles também fazem um trabalho de medição de sinal, porque as operadoras elas têm um percentual que elas são obrigadas a garantir esse sinal no município. Rádio Câmara Online. E você
Você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba pela internet. Acesse o site da Câmara Municipal, entre no link do YouTube, ative as notificações e se informe sobre as principais notícias do Legislativo araçatubense. E o programa de regularização fundiária do governo do estado de São Paulo, chamado Cidade Legal, foi o tema de um requerimento de informações oficiais aprovado pelo plenário na sessão da última segunda-feira. O autor desse requerimento é o vereador Doutor Alceu, que participa hoje da entrevista do dia, falando sobre esse e outros assuntos. Confira. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador. A respeito do requerimento de sua autoria, que pede informações à Prefeitura sobre o programa Cidade Legal, quais as perguntas formuladas, o que o senhor está querendo saber? Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, a principal pergunta, quais os bairros que ainda não foram beneficiados, quais estão próximos a receber as escrituras, né? Esse foi o primeiro questionamento nosso, para a gente saber quais são os bairros e quando essas pessoas poderão receber as escrituras. A gente tem andado pelos bairros e os moradores, eles têm essa preocupação, essa ânsia de ter essa escritura na mão. Então, a gente tem procurado lá, em Taveira, por exemplo, o pessoal lá precisa de uma regularização ainda, né? E andando pela cidade aí, Mão Divina também está... Pessoal muito preocupado, precisando dessa escritura, né? Porque a escritura parece que é um documento que consagra o lar da pessoa, né? Então, eles são muito ansiosos para receber essa escritura. O senhor tem acompanhado a realização desse programa aqui no município, a entrega das últimas escrituras públicas, bairros que já foram beneficiados? Sim, nós acompanhamos, inclusive com a visita do governador João Dória, né? Alguns bairros já foram beneficiados, que o Jardim Pinheiro, lá o São Sebastião, Alvorada e o da Mandarino, Esplanada. Então, esses já foram entregues, foram 160 escrituras naquela época que foram beneficiados. Mas nossa pergunta mais é quais não foram beneficiados, quais são e quanto tempo vai demorar para sair essas escrituras. Outro requerimento de sua autoria, aprovado recentemente pelo plenário, diz respeito ao Centro Comunitário do Jardim Etempe. Qual é o problema lá? Bom, é verdade. Lá no Jardim Etempe, existe um grupo de moradores que formaram uma liderança comunitária ali. E o centro comunitário está sendo usado pela Secretaria Municipal de Saúde, acredito que como um depósito. E eles estão fazendo um trabalho bem bacana ali de preservação da mata que tem ali. Tem uma mata muito bonita. E na mata tem 2 quadras, que eles também estão tomando conta daquelas quadras. As pessoas têm jogado lixo ali. Então, eles precisam do local para discutir esses problemas e fazerem também educação ecológica ali, né? Então, ambiental, né? E eles precisam desse local. E já foi esse requerimento que nós fizemos foi para que a prefeitura, a secretaria, nos informasse da devolução para a população desse centro comunitário, para que eles possam desenvolver esse tipo de trabalho lá. E as respostas já vieram ou ainda não? Ainda não, nós estamos aguardando, mas eu tenho acompanhado de perto lá o trabalho desses moradores do bairro Etempe. Falando agora sobre proposituras de sua autoria, no último dia 6 de março, o senhor se reuniu com motoristas de transporte por aplicativo para tratar do projeto de lei de sua autoria, que altera a legislação sobre esse tipo de transporte aqui no município. Antes de mais nada, vereador, qual a mudança que está sendo proposta para esta atividade? Bom, o projeto de lei que regulamentou o Uber aqui em Araçatuba, o motoristas por aplicativo, a gente tem mania de falar Uber, não sai da gente. Mas não é só o Uber, né? Sim, tem vários agora, mas é de nossa autoria. Fui procurado pela Associação dos Motoristas motoristas por aplicativo, né? Me procuraram para fazer algumas mudanças. Nós discutimos, entre elas, que os veículos que fizessem esse tipo de trabalho fossem emplacados em Araçatuba. Foi um dos pedidos também. Que eles pudessem ter um alvará, para poder trabalhar com alvará, fizessem um curso também lá no SESC Senat, tivesse um curso para poder regularizar o alvará deles e ter documentação e tudo, né? E
dentre outros, eles tinham outros pedidos também que não estavam no projeto, mas era para que eles tivessem locais próprios para poder parar carga e descarga, enfim. Mas diante de alguns problemas lá em Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, a Uber ela conseguiu uma liminar suspendendo esses projetos, principalmente por achar inconstitucionalidade no fato de poder somente da cidade. Entendi. Eu achava bem bacana que se fosse, até porque a gente ser mais bairrista e querer proteger, mas não é só isso não. Há um pouco tempo eu peguei também Uber, né? Vamos dizer assim, motoristas lá. Chamei pelo aplicativo e percebi que tinha pessoas de muito longe, inclusive de Goiânia, do Rio de Janeiro, né? Eu achei meio complicado. Eu gostaria que fosse mais o pessoal de Araçatuba mesmo, ou até mesmo da região. Mas devido essa liminar lá de Rio Preto, que a Uber conseguiu, nós preferimos aguardar um pouco e nós retiramos o projeto, né? Conversamos com todos os motoristas na reunião para aguardar um pouco a decisão geral, se é pela inconstitucionalidade mesmo, né? Ou até mesmo para fazer outras modificações que eles acharem conveniente para a população também. Então, por enquanto, este projeto está na gaveta, aguardando aí o desenrolar em nível estadual e até nacional. Ele foi retirado mesmo, o projeto. Tá certo. Outro projeto de sua autoria, esse foi rejeitado pelo plenário, trazia mudanças no regimento interno da Câmara para aumentar a manifestação popular, na verdade, a participação popular durante as sessões do Legislativo araçatubense. O que o senhor estava pretendendo com esse projeto e, na sua opinião, por que ele acabou sendo rejeitado? Esse projeto, em várias cidades, que já existem, né? Inclusive na Câmara do Rio de Janeiro, enfim, eu fiz uma pesquisa e em muitos locais já existe a participação popular de aprovação ou desaprovação de algo que esteja acontecendo no plenário. Né? A pessoa que vai lá assistir, o cidadão, às vezes aquele projeto tem a ver com a sua vida, né? Então, existe aquele momento que quer aplaudir ou até mesmo demonstrar um descontentamento com aquele lei. Vaiando. Eu acho o seguinte, nós vereadores, nós estamos aqui para tudo, né? Tudo que como dizer assim, se a pessoa não gosta de ser questionada, não participa, é isso que eu quero dizer, né? Então, eu acho que era bem bacana, não precisaria da presidente toda hora ter que estar chamando a atenção, pedir para aplaudir levantando as mãos também, porque eu acho que o pessoal está ali. Eu acho que é uma modernidade também da população participar, porque até a Constituição de 88, a participação popular nas câmaras era muito restrita, quase não podia nem entrar, né, para participar, para assistir. Hoje o pessoal já participa, já entra e participa, mesmo o regimento não permitindo. De repente você vê alguma coisa lá, o pessoal já acaba aplaudindo, aí a presidente tem que tomar posição, diz, olha, o regimento não permite. E o projeto era simplesmente para que não precisasse a presidente estar toda hora falando e só conter os excessos, né? Que só ia regulamentar algo que já acontece, né? Que já ocorre. Mas a presidente teria o poder de coibir exageros, excessos, assim. Bom, o projeto acabou rejeitado. O senhor pretende reapresentá-lo em momento oportuno ou ainda não pensou sobre isso? Não pensei sobre isso, porque foi aquela oportunidade que a gente estava pensando em modificar, mas se houve essa rejeição, eu não sei. Então, vamos ver mais para frente. Para encerrarmos, a partir desta semana, a Câmara Municipal de Araçatuba está adotando medidas protetivas contra o avanço do coronavírus. Por isso, o atendimento presencial ao público está suspenso. Sendo assim, de que forma a população pode entrar em contato com o seu gabinete parlamentar, com o vereador doutor Alceu? Nós temos o e-mail, muitas pessoas nos mandam e-mail, que é o dralceu@câmaraaracatuba.com.br. Nós temos o telefone, que é o 3636-5002 também, né? E eu tenho o meu celular particular que eu passo esse celular, é um número que eu disponibilizo mesmo para as pessoas usarem, que é o 18-98136-7575. Isso aí todo mundo já está disponível. Está à disposição da população. Sim. Está certo, nós não sabemos ainda por quanto tempo, né, essas medidas permanecerão em vigor. Inicialmente serão 15 dias, mas a população tem aí todos os canais digitais e redes sociais à disposição para entrar em contato com o gabinete dos vereadores. Sem dúvida. Obrigada, vereador doutor Alceu, pela entrevista e até a próxima. Obrigado. Rádio Câmara Online. Termina aqui
aqui a edição desta quinta-feira do Rádio Câmara Online, com a apresentação de Suzy Faria e trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigada pela sua audiência, uma boa tarde e até amanhã.